Salve, fiel torcida! Quinta-feira com muita informação do Corinthians. A Lili Nascimento está direto do CT do Timão com notícias exclusivas do Corinthians. O Augusto Melo já está no Brasil e será que ele trouxe alguma novidade? Tem a lista de reforços do Antônio Oliveira. O Corinthians vai contratar jogadores para quase todas as posições. Tem o zagueiro Pepe, lembra dele? Zagueiro de Copa do Mundo, já defendeu o Real Madrid, está no Porto e pode pintar no Corinthians. Tem mais informações sobre o caso da VaideBet, essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então a Lili Nascimento com a ESPN Brasil, o Jogo Aberto e o Nicola atualizando pra gente todas as notícias desta quinta-feira, hein? Tem muita coisa importante, fiel. Dá só uma olhada. Acredito. Bom, Corinthians, hein? Será que o presidente já voltou? O presidente estava lá na final, né? Na Europa, na Champions. Muitos assuntos, não é, Lili, a serem resolvidos aí pelo mandatário corintiano. Sempre, Bruno, muitas pendências. Um beijo para você, para Mari, amigos do estúdio, fãs de esportes. Augusto Melo já está no Brasil, como você falou, várias pendências aí a serem resolvidas, né? 2 meses de atraso dos direitos de imagem de jogadores, a questão da VaideBet que enviou a notificação, o prazo é hoje para o Corinthians dar uma resposta à casa de apostas, né? E além disso, apresentar soluções, não só o Corinthians, mas a empresa intermediária, a rede social mídia. Além disso, o Corinthians ainda tentando resolver o imbróglio envolvendo Félix Torres, porque o Corinthians atrasou o pagamento da parcela de 6 milhões de reais, seria a segunda parcela pela compra do zagueiro. Santos Laguna não gostou nada desse atraso e não descarta ir à FIFA se o pagamento não for feito quanto antes. O que eu apurei é que a diretoria já está tentando resolver a situação e há uma expectativa aí de que seja resolvida e que o Santos Laguna não entre à FIFA, né? Porque o Corinthians pode sofrer um transfer ban e não poder contratar na janela de transferências do mês de julho, que o Corinthians precisa ir ao mercado. Já tem uma lista de jogadores que o técnico Antônio Oliveira enviou, né? Pelo menos 6 nomes aí de posições diferentes. Tem zagueiro, tem volante, tem lateral, tem meio-campo, tem atacante, enfim. O Corinthians vai se reforçar aí em várias posições se conseguir trazer todos os jogadores que o técnico Antônio Oliveira pediu, tá? Agora, neste exato momento, o elenco está terminando de treinar, será liberado treino pela manhã hoje, amanhã também, no sábado, no domingo. Aí na terça-feira tem jogo importante contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians precisa vencer, está na zona da degola, está no Z4, é o 17º colocado, só tem 5 pontos somados até aqui, só ganhou um jogo em 7 rodadas do Brasileirão. Portanto, essa briga direta na parte de baixo contra o Atlético Goianiense será importante, porque aí se for olhar para a rodada seguinte, já tem clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Então, essa é a situação do Corinthians. A gente vai atualizando ao longo da programação a situação aí com a VaideBet, também tentar entender, né, o que rendeu essa viagem do presidente Augusto Melo à Europa. Ele disse que conversaria com investidores, tentaria resolver a situação do Wesley. Então, a gente vai passando para o fã de esportes ao longo do dia, Bruno. Obrigado, viu, Lili? Boa sequência aí. Lili sempre... Bora falar agora sobre o Corinthians com muitas novidades. Algumas ruins, outras péssimas, outras nem tanto. Bom, quero começar falando sobre o Corinthians e a busca por reforços. O Timão tem encontrado enorme dificuldade, especialmente pela falta de dinheiro, para trazer contratações para metade do ano. O nome mais avançado e o único que está perto do Corinthians é Hernani, volante revelado no Atlético Paranaense que pertence ao Parma. Existe um acordo verbal entre o jogador e o Corinthians já há algumas semanas. O Timão também busca um atacante de lado de campo. Hoje o Eric Pulga é aquele que mais interessa, embora a negociação não seja simples. O Ceará pede 5 milhões de dólares. Para a lateral esquerda, enorme dificuldade, houve uma sondagem a Alexandro sem avanços. A grande verdade é que tanto o presidente Augusto Melo e seu investidor, o Igor, que estão em Londres, quanto o Fabinho Soldado, que segue trabalhando no Brasil, nenhum dos três conseguiu avançar muito em relação a contratações. Qualquer novidade eu conto para vocês.
Outra informação importante, a Polícia Civil notificou o Corinthians nas últimas horas pedindo esclarecimentos sobre o envolvimento de uma empresa laranja naquele acordo de 370 milhões de reais com a VaidBet. A Polícia Civil também vai notificar o sócio do Corinthians nessa participação, o Alex Cassundé, que é dono da rede social, e também a Edna, que é apontada como a dona dessa empresa, a Nelway, que teve direito ao pagamento de R$1 milhão. Essa moça mora em Peruíbe com enorme dificuldade financeira e sustenta os 3 filhos com a ajuda do governo, num salário ou com recebimentos de R$700 por mês. Só para completar, Léo Natel está de volta ao Timão. O contrato de empréstimo dele no Melbourne City acabou. O time australiano, que faz parte do Grupo City, decidiu não comprá-lo, mesmo com investimento baixo de só 2 milhões de euros. Dessa maneira, o Léo Natel está à disposição. Vamos ver se o Antônio Oliveira pretende utilizá-lo. Lá na Austrália, ele disputou 29 partidas com 7 gols e 6 assistências. Com informação muito importante sobre o Corinthians. 3 pessoas diferentes ligadas ao Corinthians me asseguraram que a VaidBet suspendeu o pagamento do contrato de patrocínio desde a semana passada. Só para explicar em detalhes essa história. Inicialmente, quando o contrato entre Corinthians e VaidBet foi assinado, ficou combinado que a VaidBet faria os pagamentos mensais de R$10 milhões todo dia 5. O acordo é de 370 milhões de reais por 3 anos. 10 milhões pagos em luvas e o restante pago de forma mensal, 10 milhões por mês por 3 temporadas. Pois bem, a VaidBet acabou mudando essa forma de pagamento. Em vez de pagar em todo dia 5, ela vinha fazendo pagamentos diários de mais ou menos 333 mil reais. Se você multiplicar por 30, vai chegar aos 10 milhões de reais por mês. 3 pessoas diferentes ligadas ao Corinthians asseguram que desde a semana passada não há mais o pagamento desses 333 mil. Consultei uma fonte do Corinthians para conferir a notícia, a pessoa nem confirmou, nem desmentiu, saiu pela tangente. Por que a VaidBet teria feito a suspensão desse pagamento? Vale a lembrança de que no dia 27 de maio, a VaidBet enviou uma notificação extrajudicial ao Corinthians, pedindo para que num prazo de 10 dias, o Corinthians respondesse a todas as acusações que a VaidBet tem sido alvo por conta do pagamento de uma intermediação a uma empresa laranja. O prazo de 10 dias se encerra nessa quinta-feira e até agora não houve qualquer posicionamento. Por contrato está estabelecido que se você quiser rescindir o vínculo, você precisa mandar uma notificação para o parceiro e ele tem 10 dias para responder. Se não houver resposta, o contrato está automaticamente rescindido. Detalhe importante, é a 3ª vez que a VaidBet demonstra insatisfação para com o Corinthians. Primeiro houve uma reunião em 8 de maio, depois um envio de e-mail, o e-mail não foi respondido e agora a notificação extrajudicial. A impressão que se tem é de que a VaidBet está preparando o terreno para rescindir o contrato com o Corinthians. E se isso acontecer, é possível, inclusive, que a VaidBet exija que o Corinthians pague a multa, que equivale a 10% até o fim do contrato. O Corinthians tem 300 milhões de reais a receber, e em vez de receber os 30 milhões, que equivalem a 10% da multa, era o Corinthians quem teria que pagar esses 10% à VaidBet. Clima péssimo, o Augusto Melo está voltando nessa quinta-feira de viagem e já vai ter de resolver esse enorme problema. Só para completar, o que segura o Augusto Melo hoje como presidente do Corinthians, em meio a tantas denúncias, é a grana bolada, esse contrato gigante com a VaidBet. Se a empresa decide acabar, rescindir com um contrato, a chance de o Augusto Melo, numa reunião que vai acontecer em breve, no Conselho Deliberativo, para discutir e entender sobre a situação desse contrato. Se o Augusto perde esse contrato, a chance de um impeachment se torna muito grande. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fiel torcida, dá só uma olhada nessa informação que saiu pelo jornalista Luiz Henrique do Portal Gold. O veterano Pepe, lembram dele? Jogador de Copa do Mundo, jogou muito no Real Madrid. Vai sair do Porto nesse final do mês e já está à procura de um novo clube. E olha só, torcedores do Corinthians aprovaram o jogador aí no Timão. Segundo aí o portal, houve até uma enquete, né, pelo portal 90 Minutos sobre a possível chegada do Pepe, onde 1.900 corintianos foram contra a negociação e 4.000 corintianos foram a favor.
Vale ressaltar ainda que o Pepe teve uma passagem pelo Corinthians do Alagoas antes de se tornar profissional. O jogador é naturalizado português. Nesta última temporada, atuou 36 jogos, marcou 3 gols e distribuiu ainda 2 assistências. Pelo Porto foram 34 jogos, sendo 2 ainda pela seleção portuguesa. E segundo o portal Capology, o salário do jogador não é um dos mais altos, cerca de 1.300.000 reais por mês para um jogador veterano, hein? E aí, fiel torcida, o Pepe seria um bom nome para o Corinthians? Para a zaga do Corinthians? O Pepe, né? Que tem 41 anos de idade. 41 anos de idade. Rapaz, não sei não, hein? Se vale a pena. 41 anos de idade, fiel. Então eu acho que fica meio difícil essa transferência. Mas a torcida do Corinthians aprovou. A Fiel aprovou. E quem sabe aí pode ser o medalhão chegando no Corinthians. Pena que é zagueiro. Eu não sei se vale a pena realmente. Não sei. O jogador vai sair livre no mercado agora, né? No final desse mês. Então, não sabemos. E aí, Fiel torcida? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Você gostaria de ver o Pepe com a camisa do Corinthians, o português? Jogou muita bola naquela equipe do Real Madrid, jogou mesmo muita bola. Bichão chegava junto. Eu comprava ele direto na Master Liga. Direto eu comprava ele na Master Liga. Quem jogou Play 2 aí sabe. Mas aí tá sendo especulado agora na equipe do Corinthians. Ainda não tem nenhum tipo de negociação. É apenas um alarde por parte da torcida do Corinthians, que vazou a informação que o Pepe estava procurando um novo clube. E alguns torcedores marcaram até o presidente falando que ele caberia no Timão. Eu pergunto pra vocês, cabe no Corinthians? Vale a pena? R$1 milhão por mês? Vale a pena o Pepe? 41 anos? Vale mesmo a pena? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!